pessoal, tudo jóia? Senhores, estou gravando essa videoaula aqui em substituição da aula da Interface 7, tá? Que está com problema, tá bom? Que ficou sem áudio da metade para o final. E eu dei umas melhorias também, dei uma melhorada aqui na minha aula. Eu quero dar uns exemplos para vocês falando do método equals e do método hashcode, bom? Peço para vocês, antes de assistir essa aula, assistam, por favor, tá, a última aula do módulo 1 do curso, que fala justamente sobre a herança de object. Eu falo dos métodos que você herda sem fazer nada. Todo objeto em Java tem esses métodos, porque todo mundo em Java extende object, certo? Bom, senhores, então vamos lá. A gente tem dois métodos que herdamos da classe object: o método equals e o método hashcode. O método equal, senhores, ele serve para comparar dois objetos. Então, se eu falo a.equals b, é o mesmo que eu estou comparando a igual a b, certo? Se o método equal retornar true, certo? Se o equal retornar true, equals retornar true, o hashcode tem que retornar o mesmo número, bom? Então vamos lá. Se eu faço a.equals b e se eu faço, beleza? A.equals b retornou true, tá? Eu tenho um objeto pessoa 1, ponto equals pessoa 2 retornou true. Então o hashcode de pessoa 1 e o hashcode de pessoa 2 tem que retornar o mesmo número. Beleza? Se pessoa 1, ponto equals pessoa 2 retornar false, certo? Se pessoa 1, ponto pessoa 2 retornar false, então, pessoal, o hashcode de pessoa 1 tem que retornar um número distinto do hashcode de pessoa 2, tá? Não compliquem, é só isso, mais nada, tá bom? Isso aqui é uma boa implementação de hashcode e uma boa implementação do equals, tá? Esses dois métodos tem que estar bem claro para vocês, porque nessa aula agora sobre interface 7, o ordenamento da interface 7 vai estar diretamente relacionado à implementação desses métodos, tá bom? E a velocidade com que as nossas coleções vão ser percorridas vai estar diretamente relacionado com a implementação do hashcode, certo? Senhores, o hashcode ele é um método que vai retornar um valor único para o objeto, tá? Um código de hash para o objeto. Só isso, só um número. Então, cada objeto tem que ter um número. E quanto mais distinto for esse número, tá? Melhor é a implementação do hashcode. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente pega um número que está relacionado com algum atributo do objeto e multiplica por um número primo, tá? Tem gente, pessoal, que faz doutorado em cima de implementação de código de hash. Tá? Eu não vou entrar em detalhes disso aqui porque é uma coisa extremamente complicada. O que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó. O equals retornou true, então o hashcode tem que retornar o mesmo número. O equals retornou false, então o hashcode do objeto A tem que retornar um número diferente do hashcode do objeto B. Beleza? Pessoal, entendido isso aqui, vamos programar, tá bom? Eu já deixei aqui preparado, vou até apagar o hashcode que eu vou sobrescrever ele. Já deixei preparado, senhores, uma classe pessoa, tá certo? Que tem nome, ID, CPF. Nada de muito importante nessa classe pessoa. Tem os gets, os sets dos métodos. E eu tenho aqui, pessoal, um construtor que recebe os atributos e já seta os atributos para mim. Nome, idade, CPF. Tá bom? Eu tenho uma classe start que não tem absolutamente nada além do meu método main. Só isso. Vou criar aqui, pessoal, uma coleção set. Set de pessoas. Pessoas. Pessoas recebe new linked hash set. Vamos lá.
linked set da classe Java útil set, tá bom? Vai ser um linked set de pessoas. Essa coleção minha só vai comportar pessoas dentro dela. Pessoal, toda vez que vocês forem usar a interface set, tenham em mente que a interface set ela apela para exclusividade. Então, uma coleção de set não pode ter elementos repetidos. Não pode ter elementos repetidos. E como que a gente sabe se um elemento é igual ao outro, é repetido? Através do método equals, que a gente herda lá de object, tá bom? O método equals, tá? Ele vai falar pra gente se dois objetos são iguais. Se dois objetos forem iguais, eles não podem permanecer nessa coleção aqui, tá? Então vamos verificar se vamos criar nosso critério para verificar se as pessoas são iguais. Bom, olha, sem muito desespero, vou escrever aqui, ó, dar um Ctrl espaço, ele vai me dar a opção para sobrescrever um método equals. Eu dou um Enter. Bom, e ele está chamando aqui o super equals, tá? Eu vou apagar esse cara aqui. O método equals é um método público que retorna o valor boolean. Então vamos fazer o seguinte, ó. If, para eu comparar dois objetos, eu tenho que ter eu mesmo, né? This, opa, eu vou receber um objeto. Primeira coisa, pessoal, eu vou verificar se ele é uma instância, ó, obj instance of de pessoa, certo? Esse modificador aqui, esse verificador instance of, senhores, ele está só verificando se o objeto que eu recebi aqui como argumento no método equals é uma instância de pessoa. Só isso. Se ele não for, se ele cair aqui no meu else, ele vai retornar false. Sem segredo, sem desespero aí. Se ele for, eu vou ter que fazer uma segunda verificação, tá certo? Primeira coisa, eu vou transformar esse objeto em pessoa. Recebe, para transformar em pessoa, eu faço uma conversão explícita, um cast, que é só isso, tá? Pego o objeto, transformo em pessoa e guarda para mim nessa variável aqui do tipo pessoa. Tranquilo até aí, né? Bom, agora que eu já tenho uma pessoa que sou eu, tá? Que é a minha classe, e uma pessoa que eu recebi aqui dentro, eu vou comparar os atributos e verificar se os atributos são iguais, tá bom? Então vamos lá. If, olha, eu vou considerar como pessoas iguais, pessoas que tiverem o mesmo CPF, tá bom? O CPF é um objeto do tipo string, tá? Ó, se this.cpf for igual a obj.get, opa, obj não, p.getCPF. GetCPF, tá? Como esse vai ser meu único critério de verificação, se for igual, return true, ou seja, essas duas pessoas são iguais, têm CPFs iguais. Else, return false. Pessoal, só isso, tá? Fiz a minha verificação. Olha só. Fiz a minha verificação. Recebi uma pessoa como atributo aqui. Aliás, recebi um objeto. Primeira coisa, verifica se o objeto é uma instância de pessoa. Se for, eu faço alguma coisa. Se não, eu já descarto. Esse objeto aqui com a minha classe, eles não são iguais. Se ele for uma instância de pessoa, transformo ele em uma pessoa e eu comparo o CPF dos dois objetos. Se o CPF for igual, retorne true. Caso contrário, retorne false, certo? Aí vocês vão observar e vão ver esse igual igual aqui. Opa, peraí, Thiago, o CPF é um string. A classe string, você já falou que todo mundo tem equals, e a classe string também tem um equals. Então é melhor eu comparar por aqui. Equals. Só isso, pessoal. Só isso, mais nada. Certo? Se o CPF equals for equals ao PCPF, entendam que o equals está comparando se os dois são iguais. Se são iguais, retorne true. Se não, retorne false. Perfeito? E aí, pessoal, a gente tem uma regrinha. Ó, se meu método equals retornar true,
Meu hashcode tem que retornar o mesmo número. Tranquilo? Então agora a gente vai sobrescrever o hashcode para manter a nossa integridade lá, manter a nossa regrinha, tá bom? Ó, vou apertar só o H, Ctrl espaço e apertar Enter, ele vai já escrever para mim a estrutura do hashcode. O que eu vou fazer com o método hashcode, pessoal? Ó, se o CPF for igual, então ele vai retornar true, né? Então eu tenho que verificar se o CPF é igual. Tá? Aliás, eu tenho que montar um hashcode baseado no atributo que ele está usando aqui para verificar se é igual. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, vou transformar em integer, tá? Integer e recebe integer ponto parse int quem? CPF. Então transformei esse cara aqui em um int. Tranquilo? Eu vou retornar o i, que é o CPF, multiplicado por 7. Tá bom? Ou seja, se os CPF são iguais, tá? Eu vou pegar esse CPF, transformar em número e retornar 7. Então, nessa situação, vamos pensar. Vamos pensar que o CPF vamos resumir aqui, o CPF é o número 1, tá? Se o CPF é o número 1, eu vou vir aqui, o meu CPF é 1 e o CPF do objeto que eu estou comparando é 1, eu vou vir aqui primeiro ver se o meu objeto é uma instância de pessoa. Se for, eu transformei ele numa pessoa. Transformei ele em pessoa, peguei o meu CPF, que é 1, equals CPF, que é 1 também. Retorno true, tá? E aí, quando eu chamar o hashcode, eu vou pegar aqui, ó, o meu CPF, que é 1, multiplicar por 7 vai retornar 7. No outro objeto, da mesma forma. Ou seja, o mesmo atributo que eu estou usando aqui no método equals é o atributo que eu estou usando aqui no método hashcode, tá bom? Estou fazendo isso por quê? Para manter a integridade, tá certo? Assim, se o CPF for igual entre dois objetos, eu vou pegar o mesmo CPF, que é igual, vou multiplicar por 7, vai dar o mesmo número, e vou retornar esse número, tá certo? Se for diferente, número diferente multiplicado por 7 vão dar números diferentes, tá certo? Então é isso. Se o equals for igual, o hashcode tem que ser igual também. Tranquilo? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos adicionar, vamos criar algumas pessoas aqui, vamos adicionar na nossa lista e vamos ver se vai funcionar da maneira esperada. Tá? Vou criar aqui, ó, pessoa P1 recebe new pessoa, passando o nome, uma idade e um CPF. Vamos colocar só um no CPF da pessoa. Bom, vamos criar então a pessoa 2. 32, Márcia, tá certo? Que é a pessoa 2. Vamos criar a pessoa 3 agora. Pessoa 3, que é a Fernanda, que vai ter 42 anos. Bom? Bom, agora eu vou adicionar essas pessoas aqui. Ó, pessoa, opa, pessoas.add P1 e vou fazer o mesmo com os outros objetos. P2 e P3. Beleza? Agora, senhores, vou dar um for each. Esse for each a gente já viu como é que funciona para percorrer, tá, o nosso objeto. Deixa eu organizar aqui, tá? E aí, senhores, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer e vou imprimir esse objeto, tá? Vou dar um sysout em pessoa, para a gente ver pessoa. Isso. O que vai acontecer? Quando eu dou um sysout de pessoa, eu estou chamando o método toString de pessoa. Então eu vou aqui na minha classe pessoa e vou sobrescrever esse método toString, tá? Vou usar uma facilitadora aqui do Eclipse, tá? Source generate toString. Vou usar aqueles atributos
E ele vai sobrescrever para mim o método toString, tá? Olha aqui, mostrando os atributos que eu tenho na minha classe. O método toString vai ser chamado aqui, então, quando eu mandar imprimir pessoa. Vamos ver quantas pessoas que ele adicionou aqui na lista. Vou mandar rodar. Aqui. Adicionou só uma pessoa na lista. Por quê, senhores? Porque todas as pessoas têm um CPF igual, certo? Então, todas as pessoas vão retornar true no método equals e todas as pessoas vão retornar o mesmo número aqui no hashcode. E ela vai falar, não posso adicionar pessoas duplicadas aqui. Mesmo tendo nome diferente, mesmo tendo idade diferente, retornam valores diferentes, retornam igual no equals e retornam o mesmo código no hashcode. Tá? Se eu trocar o CPF delas aqui, ó, certo? Se eu trocar esse CPF aqui, ó, e vou rodar novamente, vocês vão ver que vai adicionar as três pessoas, tá? Por quê? Porque tem CPF diferentes. Se tem CPF diferentes, retorna false no método equals, tá bom? E vai retornar um número diferente no hashcode. Vamos vir aqui, ó, no método toString e vamos concatenar aqui, ó, mais this.hashcode. Vamos verificar qual que é o hashcode que está retornando de cada pessoa, tá? Vou rodar aqui novamente. Vocês observam que cada método, pessoal, retorna um hashcode diferente, tá certo? Porque eles têm CPF diferentes. Agora, eles podem todos ter os mesmos atributos nome e o mesmo atributo idade. Vamos pôr 19 para todo mundo. Mas se o CPF for diferente, ele não vai ser ele vai ser adicionado à nossa lista, tá? Independente de ter o mesmo nome e a mesma idade. Entendam, pessoal, que sobrescrevendo o método equals, eu tenho o poder de falar para minha aplicação o que eu considero duas pessoas iguais, dois objetos iguais. No caso aqui, para mim, só são iguais se o CPF for igual. Beleza? Senhores, espero ter esclarecido essa aula para esse assunto para vocês, tá? É um assunto meio chatinho mesmo, mas vocês vão ver que ele vai ser muito útil daqui para frente. Agora a gente vai começar a fazer as aplicações um pouco mais reais, vai ser extremamente útil, tá? Vocês entenderem como é que funciona pelo menos as duas interfaces, a interface list e a interface set. A interface list a gente viu na última aula, tá bom? E a interface set eu estou explicando aqui para vocês, tá bom? Pessoal, por favor, deem um like aí, tá? Compartilhem o vídeo se vocês gostaram, se ajudou vocês aí a entender isso aí, dá um like, não custa nada, comenta o vídeo também, fala, ó, gostei, para mim ficou claro, então não ficou claro, explica de novo, tá bom? Senhores, um forte abraço e até a próxima.